Todo mundo na expectativa do capítulo 239 de Jujutsu Kaisen, com a continuação da luta do Itadori e do Higuruma contra o Sukuna, e chega agora o Gege Akutami trollando todos os fãs com um capítulo comédia como esse. A gente estava aqui só aguardando ver o Sukuna ser julgado no banco dos réus pelo advogado mais poderoso que nós conhecemos, e aí de uma hora para outra a gente recebe uma luta que ninguém pediu e nem imaginava que ia acontecer. Takaba contra Kenjaku. Mas bom, uma coisa é certa, nós sabemos que o Kenjaku está em maus lençóis porque ele está enfrentando um cara que, segundo o próprio mangá, rivaliza com o poder do Satoru Gojo. Então ele precisa se cuidar aí, porque qualquer deslize que ele der, ele pode tomar uma sova do nosso Takaba. Mas antes a gente conferir essa rasteira que a gente levou do Gege Akutami, peço de coração para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e se possível, faz stand-up aqui no like, que ajuda demais. Agora, cheio de delongas, e Takaba pro vídeo. O capítulo começa com uma nova personagem que a princípio eu tinha achado que era Uro, só que ao decorrer da leitura, elas apresentaram habilidades bem diferentes e, querendo ou não, a Uro anda à vontade. E essa aí estava vestida de maid, que é lá da cultura otaku japonesa, né? Os maid café. Se bem que as duas, por terem a mesma cor dos seus olhos, a cor preta, podem fazer parte do mesmo clã, o clã Fujiwara. Só que também, diferentemente da Uro, ela parece ser bem fraquinha. E ela estava ali se perguntando como as coisas tinham chegado naquela situação desesperadora. Se o motivo era porque o jogo do abate ainda não tinha acabado. Porém, a verdadeira razão para essa feiticeira reencarnada estar completamente em pânico é porque ela estava fugindo do Kenjaku da maldade, o famoso cientista maluco e tão esperado vilão final de Jujutsu Kaisen. Quer dizer, isso se ele não perder pro Takaba. Mas na correria, ela acaba sendo pega de trivela por uma Pokémaldição do tipo água do arsenal do Kenjaku que sufoca ela, impedindo os seus movimentos. E isso acaba dando tempo para o Kenjaku chegar ali no local de mansinho e começar a tirar uma onda com essa feiticeira reencarnada. Primeiro, ele banca uma de Masterchef, mostrando que entende muito de culinária. O cara sabe fazer pratos como ninguém. Ele explica que se o sabor estiver fraco, ele adiciona um tempero e tá tudo resolvido. Mas se o sabor estiver muito forte, ele dá ali uma misturada, uma diluída para tirar o exagero. E é dessa forma que ele faz essa comparação com os jogadores do jogo do abate. Para ele, todos esses jogadores não passam de temperos que uma hora ele adiciona e outra hora ele remove para deixar o prato ao seu gosto. E no meio dessa falação, que esse Kenjaku fala muito, viu? Rapaz, que bicho chato de tanto falar. Essa maid tenta reagir utilizando uma técnica que parece um espinho a partir do seu cabelo. Uma técnica que, por sinal, eu achei muito genérica. E aí, não deu outra. O Kenjaku fica um pouco irritado, chega nela e dá um peteleco na maldição de água que já estava na forma de gelo. E aí, hit kill, adeus a nossa maid aí, que era até bonitinha. Logo depois, com a mulher já no além, ninguém, absolutamente ninguém, perguntou nada pro Kenjaku e o cara começa a falar, o homem tem necessidade de explicar as coisas que ele faz. Ele começa a falar como é que ele sabia da localização exata de cada um dos jogadores do jogo do abate. No primeiro caso, né, dos feiticeiros reencarnados a partir dos objetos amaldiçoados, ele fala que ele consegue rastrear a energia desses objetos. Já no segundo caso, daquelas pessoas comuns que acabaram se transformando em feiticeiros, ele colocou uma espécie de marca para poder exatamente saber onde elas estão. E no meio dessa conversa entre o Kenjaku e a Vascaína, o Hazenouki chega ali na hora, alertando para o Kenjaku que ele já estava passando do ponto. Não tinha ninguém ali para ele estar falando tanto. E o Kenjaku até reconhece. Ele admite que estava exagerando um pouquinho. Mas isso tudo é por causa de uma mania que ele desenvolveu por ter tido uma vida muito longa. Aliás, ainda está tendo essa vida que parece não ter fim. E com isso, ele vai perdendo os amigos e fica sem ter com quem falar. Inclusive, o Kenjaku diz que chega a considerar o Hazenouki como candidato a ter a sua amizade, desde que ele cumpra com 2 requisitos. O primeiro não pode deixar ele entediado, o que na minha opinião é muito difícil,
E segundo, os dois têm que estar ali no mesmo nível de poder, pelo menos parecido. O Hazenoki chega a brincar com ele dizendo que era uma proposta interessante, mas depois ele diz, não, minha mãe me ensinou a não confiar em pessoas com cabelos compridos, então eu me nego. Mas antes do Kenjaku começar a caçar o Hazenoki, os dois entram em uma pausa amistosa para assistir como é que estava a luta lá do Gojo contra o Sukuna. Os dois puxam lá aquele aplicativo de apostas da Meimei para começar a assistir a porrada. E eles pegam exatamente na hora que o Sukuna cortou o Gojo. Quase que a gente viu o momento do corte. E o Hazenoki chega a provocar o Kenjaku falando que se o Gojo tivesse vencido, ele seria o próximo. Os feiticeiros iriam atrás dele para não deixar que ele continuasse vivo de forma alguma. Mas o Kenjaku, como um cara sempre precavido, diz que ele deixou algumas maldições de olho nos estudantes do Gojo, que elas podiam identificar a quantidade de energia amaldiçoada, que se um deles saísse do local e viesse atrás dele, ele iria perceber na hora, principalmente se fosse o Yuta, pela grande quantidade de energia amaldiçoada que ele possui. Já outro caso em particular que também chamava a atenção do Kenjaku era o caso da Maki, porque a feiticeira não tem energia amaldiçoada, então não tem como ela ser monitorada por essas suas maldições. Pelo menos é o que a gente pensava. Só que o Kenjaku da Maldade revela uma de suas peripécias. Ele fala que além de conseguir examinar a quantidade de energia, ele também pode fazer o uso similar com as técnicas da Meimei. Ele consegue compartilhar a sua visão com a visão de suas maldições. Ele também alerta para a habilidade do Uyui, o irmão da Meimei, que é uma habilidade de teletransporte espacial que pode ser um pé no saco para ele. Nesse momento, sentindo um pouco de preocupação nas palavras ditas pelo Kenjaku, o Hazenoki começa a tirar uma onda com a cara dele. E o Kenjaku, ali meio desconfortável, até um pouco irritado, o ataca com dezenas de maldições para impedir que o pobre do Hazenoki fugisse dali, como foi o caso da feiticeira anterior que tentou escapar e tomou a vascada. Então, o Hazenoki ele até consegue se defender, utilizando os seus olhos e até os seus dentes como pequenos explosivos para poder nocautear aquelas maldições. Mas o Kenjaku da Maldade, esperto como sempre, resolve atacar em um ponto crítico, o seu pescoço, onde lá ocorria a passagem da energia reversa, a energia positiva do cérebro, para o resto do corpo, impedindo que o Hazenoki conseguisse se curar. Depois, falastrão como sempre, o cara é uma máquina, não para de falar, o Kenjaku resolve explicar para o Hazenoki qual era o seu plano com o jogo do abate. Ele fala que nada mais, nada menos, o seu sonho é assimilar o Tengen com todo mundo do Japão. Mas o Hazenoki diz que não tá nem aí. Ele se importa muito mais com live NPC do que ficar ouvindo esses planos loucos do Kenjaku. Após ter sido brutalmente ofendido pelo Hazenoki, o Kenjaku deixa o cara lá nas mãos do gigante e dá de cara com o Takaba, o cara mais roubado de Jujutsu Kaisen. Mas como Kenjaku ainda não o conhecia, ele até chega a ficar um pouco chateado com os estudantes do Gojo, por ter mandado um cara aparentemente fraco, sozinho, sem o auxílio de ninguém, nem dos corvos da Meimei, para poder acabar com ele. Sendo que o único feiticeiro despertado que ele tinha interesse era o Higuruma. Os outros, para ele, pouco importava. Tanto que quando ele vê o Takaba, ele o ataca com suas centopeias violentamente, achando que iria o derrotá-lo com tamanha facilidade. Só que o feiticeiro despertado, mesmo depois de ter sido atingido pelo golpe do Kenjaku, sai ileso e ainda provoca o usuário de maldições, perguntando se ele estava doidão, atacando os outros no meio da rua. O Kenjaku, surpreso, analisa aquela ocasião com muita cautela, porque a sensação que ele tinha não é como se o seu golpe tivesse sido desviado ou bloqueado. Ele acertou o seu alvo. O problema é que a sensação que ficou é de que parece que ele não o atingiu. Então Takaba, querendo deixar tudo na comédia, tipo o Gege entregando esse capítulo pra gente, chama o Kenjaku pra cair na pancadaria franca. Ele ainda fala que às vezes o comediante da abertura acaba levando o show inteiro. Pessoal, esse capítulo foi uma verdadeira palhaçada com a nossa cara. Mas pelo menos eu acredito que essa luta vai render boas cenas do Kenjaku suando frio ao enfrentar o nosso grande Takaba. Até que uma hora ou outra
ele vai descobrir a condição ou a limitação da técnica do nosso feiticeiro comediante, e aí as coisas vão dificultar um pouquinho. Até porque, por enquanto, o homem tá invicto. É o mais forte depois do Gojo e também do Sukuna. Sem falar que essa luta aí, depois Gojo vs Sukuna, é a maior que nós temos até então. Ninguém tem dúvida disso. Depois vocês me falam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!